Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um call de resultados das estratégias quantitativas da Rock Trade. Eu sou o Valdinei, para me acompanhar eu estou aqui com o Silvano. Tudo bom, Silvano? Tudo bem, uma alegria estar aqui essa semana para falar um pouquinho aí dos excelentes resultados que a Rocket 5 desenvolveu ao longo dos últimos dias, falar também do trade positivo do índice que a gente encerrou e destacar alguns trades do Atlântico aí durante essa semana. Muito bom. Então, para a gente ver a situação, como está o cenário, a gente vai começar pelo gráfico do Ibovespa. A gente vê que o Ibovespa manteve a alta da semana passada, né? Inclusive, nessa semana ele rompeu o topo histórico lá nos 106.600 pontos, e até esse horário que a gente estava gravando aqui o call, estava quase chegando nos 108 mil pontos. Como destaques aí na semana, que deram bastante ânimo para os investidores, a gente teve a aprovação da reforma da Previdência em segundo turno, lá no Senado. E no cenário externo, a gente também está tendo aí bastante resultados corporativos, nessa temporada de balanços lá nos Estados Unidos, que também tem ajudado aí a animar os investidores. A primeira estratégia que a gente vai ver é o método Atlântico. A gente vai começar pelo gráfico de bolinhas, que mostra os trades em aberto, considerando aí o fechamento em 22 de outubro. Bom, a gente sempre mostra esse gráfico porque a gente tem bastante clientes novos toda semana, então é importante a gente ver como é que funcionam os trades do Atlântico. No eixo vertical a gente vê a rentabilidade em porcentagem e no eixo horizontal o tempo posicionado em dias. As bolinhas azuis representam os trades positivos e as bolinhas vermelhas os trades negativos. E quanto maior o tamanho da bolinha, maior a rentabilidade do trade. Um destaque legal desse gráfico, Rodney, principalmente para quem está iniciando aí com o método Atlântico, é que se você olhar bem no início do gráfico, ali nos trades que tem menos de 20, menos de 30 dias, a gente já tem vários trades aí se aproveitando desse rally forte de alta que a Bolsa está fazendo, nesse momento aí onde a Bolsa rompe sua máxima histórica, e nós já temos então vários trades com rentabilidade acima de 10, 15, acima de 20% nesse período. Até o momento, agora em outubro, a gente teve 120 trades abertos. É bom destacar que só nessa semana foram 83 trades abertos. Ou seja, o Atlântico está antecipando, chegou até antecipar esse movimento positivo da Bolsa. A gente também teve aí 78 trades encerrados e o risco liberado em 25 operações nesse mês. Como destaque, nessa semana tivemos aí um bom trade positivo em Tegma, com uma variação de quase 11%, e um trade ali negativo, um dos piores da semana, que foi em Rumo com menos 5%. Aproveitando esses destaques que você colocou, Valdinei, principalmente com relação à quantidade de trades abertos que nós tivemos aí nesse mês, é uma dúvida bem recorrente dos nossos assinantes, como fazer para escolher os ativos quando sai o relatório, quer dizer, quando a Bolsa começa movimento de alta muito forte, como esse que a gente teve agora em outubro, é comum que o Atlântico em alguns dias chame ali vários trades. Às vezes a gente tem relatórios ali com 15 até 20 operações. E como o assinante deve proceder então para estar escolhendo os ativos ali? Uma coisa que é muito legal o assinante ter em mente é que nós aqui na Rock Trade, nós levamos todos os caminhos possíveis, todas as possíveis escolhas que um trader poderia fazer dentre aquelas operações, quando nós estudamos ali a rentabilidade, a volatilidade, o MDH e quando nós divulgamos ali os resultados consolidados do Atlântico. Então, a priori, todos os caminhos possíveis são levados em conta. Mas uma coisa muito comum de quem opera há algum tempo já no mercado financeiro seria tentar diversificar entre setores. Da mesma forma como a gente recomenda que você, assinante, diversifique entre estratégias, seria muito interessante que dentro da estratégia do Atlântico, por exemplo, você procurasse sempre que possível diversificar os setores onde você está pegando ativos, justamente para não ficar muito exposto. Por exemplo, no setor de commodities, sai uma notícia, você estava todo comprado em papéis daquele setor, impacta muito forte na sua carteira. Então é bem interessante, na hora de escolher os trades do Atlântico, ter em mente evitar, na medida do possível, piramidar trades, quer dizer, pegar trades do mesmo ativo e procurar diversificar os ativos que você escolhe em setores diferentes.
Então, e essa informação está disponível lá no relatório. Todo o relatório vai ter lá o código do ativo e o setor em qual ele é incluído. Quebrando um pouco os dados ali dos trades encerrados em outubro, a gente teve 19 trades positivos, com resultado médio de 17% de lucro. E também teve 59 trades negativos, o resultado médio foi de menos 6%. Na estatística geral, a média dos retornos dos trades positivos ficou acima de 22%, a média dos retornos dos trades negativos ficou em menos 7,5%, o hit rate, que é a taxa de acerto, ficou acima de 48%, e a expectativa matemática está ali em 6,8%. Continuando também, quebrando um pouquinho os dados ali do risco liberado na semana, a gente teve 13 trades com risco liberado, e aqui a gente tem 6 trades ali que tem uma rentabilidade próxima de 20% nessa semana, que ainda o Atlântico continua posicionado, ou seja, esses trades podem ainda render aí lucros muito maiores. Falando em liberar risco, é essencial que você, assinante do Atlântico, fique atento ao seu risco. Ali na área de membros a gente tem um termômetro que vai de 0 a 100, então é muito importante que você acompanhe quando libera risco, se você vai ter ali risco liberado para entrar numa nova estratégia, e que cada dia quando sai o relatório também, antes de você entrar em um trade, você verifique se você tem ou não risco liberado, como está a sua situação. Cada trade vai ocupar ali 10 graus no seu risco, né, que vai de 0 a 100. Então é muito importante que você sempre acompanhe ali no relatório, no termômetro, antes de entrar no trade, se você tem ou não risco liberado para estar naquela operação, para ficar dentro dos parâmetros de risco que nós desenhamos, que nós desenvolvemos aqui para essa estratégia. Continuando, agora a gente vai ver a estratégia Indy. Então no gráfico a gente vê, em relação à semana passada, o Indy deu uma melhorada, ele estava em menos 3%, e nessa semana está com resultado de menos 1,32%. Isso porque a gente fechou um trade positivo com quase 1.800 pontos ganhos. Além disso, a gente está com um trade aberto, né, Silvano? É um trade aberto ainda, e que, enquanto a gente grava, que a bolsa continua aí no movimento de alta, é bem possível que esse trade também encerre aí com resultado positivo ainda essa semana, e caso isso aconteça, é bem provável que a estratégia já consiga reverter esse resultado aí do mês de outubro e já ficar num patamar positivo nesse mês. Seguindo com a apresentação, a próxima estratégia que a gente vai ver é a carteira Rocket 5, e a gente pode ver que nessa semana ela já engatou a quinta marcha, atingindo quase 6% de valorização nesse mês. Enquanto no mesmo período aí, o Bovespa teve 2,5%. Isso mesmo num cenário de quebra de recorde da Bolsa. Silvano, o que a gente pode destacar da Rocket 5 com esse movimento que ela está tendo, esse resultado nesse mês? Bom, acho que o mais importante aí para destacar é a importância que o nosso assinante tem aí no seu portfólio, principalmente você que talvez já é assinante do Atlântico, do Indy ou do Dólar, mas ainda não é assinante da Rocket 5, essa importância de ter uma carteira de ações quantitativas. Quer dizer, está num cenário de movimento de alta forte da Bolsa, a Bolsa batendo aí topos históricos, e mesmo nesse cenário a gente vê a Rocket 5 performando muito melhor que a Bolsa. Quando a gente olha aí para a última semana, nosso último call até hoje, a Bolsa subiu cerca de 2,8%, enquanto a Rocket 5 subiu aí mais de 5% no mesmo período. E não é apenas uma coisa de momento. Na verdade, esse resultado fantástico aí que a Rocket 5 vem tendo nesses últimos dias não nos surpreende. Inclusive, quando a gente olha para um período de tempo maior, se a gente olhar, por exemplo, Valdinei, para períodos trimestrais, desde o início da Rocket 5, nós tivemos aí 7 trimestres. Nesses 7 trimestres, a Rocket 5 fechou positiva em todos eles. O pior resultado trimestral dela foi um resultado de mais de 5% positivo. E nesses 7 trimestres, em apenas um, ela teve um resultado abaixo do resultado da Bolsa. Então, mesmo nesse cenário de rompimento de topo histórico da Bolsa, esse resultado fantástico da Rocket 5 não nos surpreende, está dentro do que a gente esperava. É uma coisa que a gente sempre bate na tecla nos relatórios, a importância do longo prazo, né? Uma carteira para você ter um resultado positivo, aumentar o seu patrimônio, mantendo ela por um longo prazo. Bom, e por último, a gente vai ver agora a tática do dólar.
a gente teve 2 trades encerrados nessa semana, que fechou negativo. O resultado no mês está menos 6%. O dólar está num movimento lateral, está numa congestão. E a estratégia tenta pegar ali um início de tendência, né? Tentou 2 vezes pegar esse início de tendência, mas acabou sendo estopado, isso por causa dessa situação que está acontecendo no dólar. Esse movimento de congestão acaba atrapalhando bastante a estratégia. Ela tenta se aproveitar ali do início das tendências, mas eu acho que diante desse resultado é sempre legal destacar a consistência da estratégia. Então, quando nós olhamos, por exemplo, ao longo do ano, ao longo desses 10 meses aí, incluindo esse mês de outubro aí, que nós ainda estamos negativos, nos 10 meses, esse é o 3º mês com resultado negativo. Quer dizer, a gente tem aí um aproveitamento de mais de 70%. 70% dos meses com resultado positivo. Então, nesses momentos é muito importante que o assinante tenha claro a importância de seguir o método e da consistência do método no longo prazo, como nós falamos, por exemplo, lá da Rocket 5. Isso, e também a composição, né? Você Sim. usar essa estratégia também com outras estratégias da Rocket Trade, como a Rocket 5, o método Atlântico e também o Indy. Bom, pessoal, e a gente vai ficando então por aqui. Eu gostaria de agradecer a presença do Silvano mais uma vez. E lembrando que semana que vem a gente tem um call novamente. Até mais, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Olá, pessoal. Estou voltando aqui só para lembrar vocês de darem o seu joinha, também ativar as notificações para receber os novos vídeos e assinar o nosso canal. Até mais!